Olá, tudo bem? Tudo bem, João? Seja muito bem-vinda. Eu já fiz uma pequena introdução, mas para já queria agradecer a tua participação e o facto de partilhares aqui esta história hoje connosco, mesmo em horários um bocadinho mais complicados. Queria dar-te os parabéns também por tudo o que tu tens partilhado ultimamente nas redes sociais e, Obrigada. e desejar-te, pronto, que muito boa sorte para o direto, que provavelmente também vamos falar tranquilamente, Yeah, yeah. não vai ser nada de complicado, mas acho que vai ser interessante poderes partilhar aqui um bocadinho da tua história, algumas coisas que eu também já sei, mas acho que as pessoas querem ouvir de ti, João. Portanto, vou deixar que tu te apresentes, que nos digas como Ok, é que chegaste ao Reino Unido, e o que é que te mantém por aí até agora. ok. Isso é uma pergunta grande, mas pronto, para a malta que está a ver, que não me conhece, o meu nome é João Mendes, tenho 28 anos, sou de Almada, Margem Sul, e emigrei para a UK em 2018, se não estou em erro. E ainda cá estou, já são 7 anos. Sou coach, sou personal trainer, tornei-me personal trainer quase há 6 anos. Os primeiros 2 anos tive aquele trabalho normal de imigrante, foi o que deu para arranjar. E quando estava em Portugal, estive no Exército, no Regimento de Artilharia em Queluz Belas. Fiz a recruta em Beja, no RA1. Acho que nem sei se era o RA1 agora, mas era Não é o grave. regimento, acho que de infantaria. E pronto, e é um bocadinho disso. Acho que agora também com o resto das perguntas vou ter a oportunidade de Fantástico. apresentar um pouco, de contar um pouco a minha história. Vamos a Claro que isso. sim, claro que sim. Então, João, no momento em que tu decidiste partir, já explicaste, pronto, o que é que foste para trabalhar também, e o que é que te levou, o que é que te levou a emigrar? Estavas saturado da vida que tinhas em Portugal, procuravas uma oportunidade melhor lá Yeah. fora, o que é que te puxou para o Reino Unido? Um, Pronto, é assim, eu tirei o 12º ano em Economia, Ciências Económicas. Na altura, eu já vivia sozinho com os meus irmãos, perdemos a nossa mãe cedo. Não tínhamos, assim, grande poder económico, e na altura não consegui ir para a faculdade, também não era o aluno mais brilhante, era assim, pá, medíocre, não, admito que estudava bastante, mas nunca fui assim uma pessoa muito direcionada à escola e a ser muito brilhante, assim naturalmente, tinha de trabalhar muito para ter as minhas notas. Entretanto, não surgiu a oportunidade para ir para a faculdade, um pouco pela parte financeira e um pouco pela parte também das notas, não tinha notas para ter uma bolsa. E eu tenho um irmão gêmeo, que neste momento também está imigrado na Suíça. Entretanto, surgiu aquela situação, ok, o que é que vamos fazer a seguir? Todos nós sabemos que Portugal, até para a malta que tem faculdade, o futuro não é assim tão brilhante e não há assim tantas oportunidades, é um mercado difícil, não é? Há muita competição, então havia algumas portas fechadas para mim nesse sentido. A resposta mais fácil foi o exército, também estava um pouco perdido e pronto, e assim se passou. No exército aprendi o que é que eu não queria para a minha vida. Eu sou uma pessoa bastante patriota, nacionalista, sou família, tenho valores muito fortes relacionados com a família, sou cristão e adoro Portugal e toda a história de Portugal e tudo o que nós representamos dentro, como fora, apesar de todos os problemas que têm havido, o que é óbvio, mas não deixo de ter um grande amor por Portugal. Mas, infelizmente, quando eu estava na tropa, sentia que conseguia atingir mais qualquer coisa. Pá, era um salário na altura de seguir aos descontos, era 540 euros por mês. Uma pessoa que trabalhasse no Lidl ganhava mais do que eu. E a verdade é que a vida de militar, os serviços de 24 horas e tudo mais Era não era exigente. fácil, era exigente e não se recebia mais por isso. E a verdade é que o exército também não é o tipo de organização mais conhecido por empurrar a malta para fazer melhor e dar-te confiança para ir mais além. Dá-te o básico, oferece-te cursos, sim senhora, mas eu não me soube mexer muito bem lá dentro, estava assim um bocadinho relaxado, não sabia bem o que é que queria, se queria ir para sargento, para os quadros, se não.
Entretanto, tinha um amigo aqui na UK, a chamada foi literalmente isto. Olha, mano, epá, estou farto da tropa. O que é que, pá, estás aí na UK, pá, o que é que achas? Dava para ir para aí, não dá? E ele disse-me, olha, eu trabalho num armazém, pá, e ganho três vezes mais do que tu. Pá, e é 4 on, 4 off, 12 horas, shifts à noite. Pá, vem para aí, mano, vais estar mesmo tranquilo. E eu assim, olha, sabes que mais? Pronto. E passado um mês, juntei algum dinheiro e em fevereiro de 2018 cheguei aqui à UK, pronto, com um sonho. Não tinha muito bem ideia do que é que queria fazer, mas o facto de saber que ia ganhar 3 vezes mais, pensei, pelo menos posso poupar. Porque em todos os meus anos de trabalho em Portugal, vendi seguros, trabalhei na noite, estive no exército e nunca consegui juntar dinheiro porque eu e os meus irmãos já vivíamos sozinhos. Pronto, nunca tivemos assim um backup financeiro muito grande, então pronto, dava para as nossas coisinhas, nunca passámos mal, mas epá, queria outro tipo de Uma vida oportunidades. Eu melhor. sabia que queria uma vida melhor e eu sabia que infelizmente Portugal não há muitas oportunidades nesse sentido para alguém na minha condição. E pronto, e vim para cá para a UK. Foi E essa a decidiste razão, emigrar. principalmente. Já. Ok. Então, João, e depois como é que a tua família e os teus amigos reagiram a esta decisão? Porque sabemos que não é uma coisa fácil deixar tudo, não é? E ir sem Yeah. saber quando é que voltamos. Então, tu podes dizer-nos se te recordas quais é que foram as principais reações quando decidiste emigrar? Pronto, então é assim. Eu já vivia sozinho com os meus irmãos na casa que a nossa mãe nos deixou quando faleceu. Vivia só com o meu irmão e com o meu irmão mais velho, somos três. Os nossos avós, o meu avô e a minha avó, o meu avô também faleceu entretanto, mas eles cuidavam mais ou menos de nós, iam lá, faziam comer, faziam-nos companhia. Pronto, entretanto, quando eu entrei na tropa, já houve aquele. O meu avô também adoeceu, começaram a aparecer menos. Ou seja, eu vou ser sincero, eu acho que até aos 21, até ter vindo para cá, eu não era tão conectado com a família, não valorizava tanto. Fui uma pessoa um bocadinho revoltada por causa da minha história e das minhas condições. Tive muita pena de deixar os meus avós, não foi fácil. Lembro-me também no dia que me vim embora, acho que foi também. Eu e o meu pai não tínhamos uma relação muito forte, mas isto foi porque nós tornámos-nos muito independentes. Mas isto sempre amei o meu pai e amo, e não há dúvidas disso. Mas lembro dele também ter chorado por ver o seu filho a ir, epá, tocou-me. E ainda hoje me lembro, não é? Doeu um bocadinho, mas como também quando eu tinha aquelas ferramentas quase mentais da tropa, do exército, passei bastante mal lá no recrutamento de infantaria. Então, epá, eu sempre fui uma pessoa assim mais fria, foi tranquilo. O que é que eu tinha noção? Sabia que, por o meu avô estar doente, os meus avós estarem coisa, que, epá, há um risco de, quando eu me for embora, antes de voltar, pode acontecer alguma Pode coisa. acontecer. E tu estás Então lá. foi mais esse. E foi o medo de falhar. Os meus amigos confiavam em mim, acreditam que. Eu acho que nunca acreditaram que eu me ia dar tão bem. Eu ia vencer como já venci hoje e continuo. Mas sim, eu lembro-me que foi. A malta estava contente por mim, a família se calhar mais preocupada, estavam com medo, epá, queriam é que eu me desse bem, não é? Mas é um sentimento quase misto. Meus amigos são um pouco como eu, pá, tranquilo, vai, meu puto, vais safar. Eu também vim cá ter com um amigo, então não estava sozinho. E se ele tiver a ver, não sei se está a ver, mas obrigado por tudo, pelo convite, que é graças a ti também que hoje estou onde estou, por isso, Estás onde estás. se ele tiver a ver, Muito obrigada por partilhares também, yeah, João, esta tua fase inicial. Não é fácil. Acho que ninguém que passou aqui por este podcast, por este direto, até agora, pelo menos, pode dizer que o percurso foi fácil até chegar aí. A verdade é esta. yeah. Então, tu já nos contaste que és coach, personal trainer, como muitos aqui em Portugal ou outros tipos mesmo noutros países, conhecem este tipo de profissão. Como é que tu começaste a ser, como é que surgiu esta ideia, como é que surgiu esta paixão? Provavelmente sempre estiveste associado ao desporto, mas como é que surgiu o João começar a ser então personal trainer? Pronto, então
fazendo aqui um rewind nos trabalhos que eu tive. Eu comecei a trabalhar como wash potter, ou seja, a lavar panelas num restaurante iraniano. É Era uma bastante profissão. difícil. Que Sim, engraçado. sim, ou seja, É mesmo o na cozinha nome. tens o wash potter, é a pessoa que lava pratos, lava coisas, epá, e é super intenso. Eu não tive lá muito tempo, tive 2 semanas, porque entretanto recebi depois a proposta para trabalhar no armazém do meu amigo. Tive lá mais ou menos 1 ano e meio, 2. Isto foi tipo tudo, pronto, de um trabalho fui para o outro. No armazém acabei por ser promovido passado 6 meses. Para te ser sincero, e eu acho que eu acho que as pessoas precisam de saber disto, e eu já tinha falado contigo, queria dizer isto, é que nós portugueses somos bons, tanto aí dentro como cá fora. Eu acho que as pessoas não têm noção, pensam sempre que somos preguiçosos, pelo menos a ideia que eu tenho que a malta daí coisa é que nós não merecemos. Isso é mentira. Infelizmente em Portugal partilham muito essa ideia que nós não merecemos e que temos de estudar mais e temos de trabalhar mais e temos de ser melhores. Mas nós cá fora somos muito bons e eu acho que a malta precisa de saber disso e por isso é que somos conhecidos em todo o mundo como pessoas boas, pessoas de confiança, pessoas educadas, pessoas com garra, trabalhadoras, e acho que isso é importante coisa. Então fui promovido a team leader na altura, obviamente deu-me mais conforto, já não era tão físico o trabalho, porque eram 12 horas das 6 da tarde às 6 da manhã. Pá, as noites eram difíceis, mas deu-me algum conforto. Comecei a trabalhar sentado, mais na parte da logística e tal, team leader. Mas, entretanto, a verdade é que fui despedido. Houve um problema, também não vou entrar aqui em detalhes, mas não fiquei bem na imagem. Mas, entretanto, eu já estava a estudar para ser personal trainer. Eu, quando cá cheguei, tive uma namorada. A minha namorada disse, epá, és bom a treinar, dá para ver que tens alguma paixão por exercício físico. Por causa do exército sempre fui super focado, gosto Tive. da disciplina, gosto do treino e ofereceu-me bastante estrutura, tanto a nível de vida profissional como vida pessoal. Sempre foi aquela bengala para não ficar maluco e os imigrantes que se calhar estão a ver isto sabem que o exercício passa quase a ser a segunda coisa que a gente mais faz para além de trabalhar, porque é a única coisa que pronto, que nos também conecta a outras pessoas numa fase inicial. E entretanto, epá, então deixa-me estudar. E eu à noite, às vezes até, enquanto fazia o meu trabalho na UK, às vezes ia ao e-mail e estava a estudar para CPT. Então, durante um ano estive a estudar imenso, tirei cá o curso em inglês, porque não fazia sentido tirar o curso em português e depois trabalhar em inglês, não ia saber os termos. Claro. E depois comecei-me a candidatar, fui despedido e e não foi por acaso, eu acredito que não tenha sido por acaso, porque eu acho que não me iria candidatar a um ginásio a não ser que perdesse o meu trabalho, porque eu estava super confortável. Então fui despedido, se calhar um sinal, como eu sou cristão, eu acredito, um sinal de Deus, olha, para teres uma coisa vais ter de perder outra, foi mesmo assim, e passado 2 semanas encontrei logo trabalho no ginásio que eu queria realmente. Epá, e a partir daí, pronto, foi a progredir, acho que depois posso dar mais detalhes para a frente, Ok. mas foi basicamente, ok, espera aí, deixa-me juntar aqui o útil ao agradável. Os PTs aqui até se dão bem financeiramente. Epá, eu adoro treinar, deixa lá ver se eu gosto de treinar pessoas, porque treinar e treinar pessoas são duas coisas completamente diferentes. Entendes? Ok. Mas foi basicamente isso, sim. Ok, João, muito obrigada. Yeah. É interessante perceber aqui qual é que é o caminho e que realmente as coisas não são sempre iguais para toda a gente. De Yeah. uma maneira ou de outra, tu seguiste o teu. E acho que aqui faz todo o sentido também tu partilhares a história desde o início, não é? E Yeah. isto vai-me levar agora à minha seguinte pergunta. Já nos explicaste como é que foi mais ou menos o teu percurso profissional até aqui. Sabemos que chegaste a trabalhar noutras áreas, em Portugal também. Tu Uhum. sentes, provavelmente sim, mas pelo que tu já disseste, mas sentes assim grandes diferenças na cultura de trabalho entre Portugal e o Reino Unido, por exemplo, em termos de hierarquia, horários de trabalho, um mercado mais Uhum. competitivo, o que é que tu achas? Um, então é assim, eu não consigo falar do estado atual de Portugal e das empresas e do que é que se passa e como é que as pessoas são tratadas. Então, para que fique bem claro, no contexto que eu vou falar,
é de 2018 para trás e com base na minha experiência. Experiência, claro Porque que eu sei sim. que hoje em dia, se calhar, é diferente e já há tantas políticas e o mundo mudou tanto, entretanto, que coisa. Mas o que eu posso falar é, em Portugal, a pressão era real. Eu lembro-me de trabalhar a fazer call center, vender seguros. E isto não é mentira, mas eu era ameaçado todos os dias que se não vendesse ia ser despedido. E literalmente era assim, tipo esse tipo de pressão. Eu lembro-me de ter 17 anos, epá, e na altura tinha tanto stress que até comecei a ter, pá, assim, alguns problemas de saúde na altura, mas eu também sempre fui uma pessoa naturalmente assim mais estressada porque eu gosto de fazer bem, mas acho que agora comparando Portugal à UK, um, em termos de trabalho, a UK dá muito mais valor à família. Se é para sair às 4, é para sair às 4. Não são todas as indústrias. Há indústrias que requerem que as pessoas fiquem um pouco mais, às vezes, Normal, sem sim. receber. Mas acho que, pela minha experiência antes de 2018, Portugal, lá está, eu nunca comia antes, nunca jantava antes das 9 da noite. Pronto, e depois também quem trabalha em Lisboa para vir para a Almada, trânsito e tal, 1 hora e tal para chegar. Eu não conduzia, mas era sempre assim um stress, pronto, chegar a casa. Acho que em termos de... É assim, nós quando mostramos trabalho e somos bons naquilo que fazemos, é fácil progredir na UK. Isto é a minha verdade, é o que eu experienciei. Eu, obviamente, vim com aquele mindset militar, tinha as skills, tinha o respeito, tinha a ética de trabalho, não estava ali para fazer amigos nos trabalhos que eu coisa, numa fase inicial, claro, queria mostrar trabalho, sempre fui competitivo, então queria ser melhor que os outros, e fui sempre promovido nos trabalhos que fiz, mas de uma forma era quase automático, era fácil destacar-te. Eu acho que para português, e por isso é que eu digo que nós somos bons, é muito fácil destacarmos. O que é normal para nós, para eles, uau, vocês são fogo, vocês são Muito grandes bom. máquinas. Tipo, somos bons. Mas para eles é que aqui há muita cena de é muito fácil escapar-te ao trabalho e continuares a receber, é muito fácil, uh, é muito difícil apontarem-te o dedo, aqui tens de ter muito cuidado ao apontar o dedo a alguém que não está a fazer o seu trabalho, tudo é justificação para não teres os resultados. Eu acho que em Portugal a malta é séria, quem faz o seu trabalho e tem trabalho tem de o fazer bem, claro que há sempre malta que coisa. Epá, e acho que há uma cena que é na UK que continua a ser justa, apesar de hoje em dia dizerem que o estilo de vida e que a qualidade de vida piorou um bocado, e piorou porque as coisas aumentaram bastante, tu recebes bem. Pá, desde o meu primeiro salário que eu consigo poupar dinheiro, eu nunca consegui poupar dinheiro em Portugal, e a casa onde eu estou nem pagava renda. Pronto, era fumador na altura, quando era miúdo, pronto, gastava o meu dinheiro em tabaco e lanche e tal, bebia uns copos aqui e ali, mas não me lembro de poder comprar mais do que um par de ténis 6 em 6 meses. Estás a perceber? Então não havia muita flexibilidade. Eu acho que aqui dá para poupar, ganha-se bem, dependendo também da indústria onde estás e que tipo de vícios é que tu tens, que tipo de lifestyle é que tu tens. Mas então acho que nesse sentido a minha experiência aqui foi um bocado melhor. Acho que em Portugal a única coisa que comparado aqui é que está um bocado estagnado, é que não interessa o quão bom tu és, é muito difícil progredir, é muito difícil darem-te coisa. Ainda é muito uma mente fechada e retrógrada. Atenção, isto é a minha experiência de Claro, 2018 para claro que trás. sim. Eu acho que hoje em dia Lisboa e os conceitos, principalmente no mundo de empreendabilidade e os métodos de trabalho hoje em dia e a flexibilidade, acho que as coisas estão diferentes, não é? E vai Mas isto mudando, na não é? altura, sim, mas aqui, epá, quem está habituado à pressão em Portugal, aqui vocês estão tranquilos. Ok. Mas lá Boas está, dicas. mas também há muita pressão, há muito dinheiro, a malta é super driven, aqui há muitos miúdos super bem sucedidos, muito novos, aqui o foco, a malta é muito boa a construir negócios,
Tudo o que as pessoas fazem aqui no mundo empresarial e em construir negócios é para fazer dinheiro. E achas que há esse incentivo para as pessoas fazerem os negócios? Sim, sim, sim. Eu acho que há incentivo porque se tu conseguires, eu acho que há muito dinheiro mesmo aqui. É só entrar na indústria certa, saberes posicionar-te e o teu foco ser esse. Porque se tu quiseres relaxar, também tem pessoas aqui que não ganham dinheiro nenhum e que se calhar era melhor estarem em Portugal com família a apanhar sol, porque para estarem nesse regime aqui não vale a pena, porque lá está. Isto é um país que as últimas 7 semanas teve mau tempo e a chover. E em Portugal estão 30 graus, por Já isso. vamos chegar lá, João, também, é verdade. Yeah. Então, e agora, já que falas nisso também, e eu sei que nos estão aqui a ver e já perguntaram onde tu estás, o João está no Reino Unido, só para fazermos aqui um Em enquadramento. Manchester, em Manchester. Exato. Então, e como é que foi a tua chegada? Foi um choque cultural? Achas que é, ou seja, quais é que foram assim as maiores diferenças que tu notaste nos primeiros tempos? Ei, fiquei muito triste, vou ser sincero. Olha, eu acho que também foi devido ao sítio onde eu fiquei inicialmente. Quando o meu amigo me recebeu e não, pronto, é o que é, foi a oportunidade que tive e foi o que eu peguei na altura e sou bastante agradecido porque foi o começo. Mas nós estávamos numa área são conhecidas as áreas Council, e as áreas Council basicamente são áreas com casas do Council, ou seja, da junta, basicamente uma junta que dá às pessoas menos fortunadas, ou pessoas com menos condições, ou imigrantes. Há tipo acho que há um sistema ou há uma cena que pronto, tu podes aplicar e eles dão-te uma casa dependendo da tua situação. Por exemplo, se fores uma mulher solteira, com filhos, tens logo uma casa, dão-te assim, pronto. Mas isso também significa que vais estar num bairro com pessoas da mesma condição. Achei um país, eu vim a dia 1 de fevereiro, eu acho que na altura até estava a nevar, eu nunca tinha visto neve na vida, eu não sabia que podia estar tão frio assim, epá, eu estava tipo, fogo, isto parece que estamos dentro de um congelador. Então foi logo aí a experiência, foi tipo, havia neve em todo o lado, epá, curti e tal, mas o que é que acontece? As pessoas são frias, pá, é assim, em 2018 em Portugal ainda não havia uma diversidade muito grande em Portugal, não é? Nós, pronto, sempre tivemos as nossas colónias connosco, pronto, portugueses, africanos, sempre fomos muito coisa. Portugal foi sempre assim mix nesse sentido, mas eu quando cá cheguei vi todo o tipo de comunidades que eu nunca tinha vivido essa experiência, então foi assim um bocadinho, pá, Uma não conheço este tipo de cultura pessoas, diferente. não sei como é que hei de reagir com elas. O inglês, eu tinha à vontade, percebo tudo, conseguia falar, mas o accent de Manchester super forte. Se acham que o inglês que aprendem na escola é suficiente, quando vêm para cá é bola. Epá, e até o meu amigo já tinha o Manchester accent e assim, fogo. Epá, né? E às vezes nem conseguia entender o que as pessoas no trabalho me diziam porque falavam super rápido e falavam assim um bocado de língua calão, não é? A rua deles. Pronto, nesse sentido. Fui tratado um bocadinho mal por não ser daqui. Não interessa qual é a tua cor, se não és daqui, não és daqui, então és tratado como tal. Houve algumas situações assim peculiares que não me fizeram sentir muito bem. Estava super nervoso porque acho que demorei 1 mês e meio a encontrar trabalho e arranjar os documentos. O insurance number, que é o documento que tu precisas do número para arranjar trabalho legalmente aqui na UK. Pá, então o processo foi ao início, foi um choque, apanhar autocarros, que é uma cena que eu nunca tive habituado, sempre andei a pé ou de metro, o metro da Almada. Achei o país super feio, o meu bairro não. Nada foi muito bom no Não, início. e vamos, atenção, eu tenho uma casa em Almada, a casa da minha mãe, vivi numa condição e de repente eu pensava porque vinha para algo melhor, honestamente, e epá, isto é tipo, isto é bem pior. E o tempo e o coisa, não tenho dinheiro, então estava sob pressão. Foi um choque, mas eu não tenho nada em Portugal à minha espera, por isso vou ter de conseguir. E eu acho que foi isso. Mas com o tempo a minha opinião mudou, a gente depois pode ir lá mais para a frente, mas eu acho que este foi a opinião honesta. Eixe, epá, porque Não era o que esperava. porque lá está, na condição onde eu fui com 400 euros no bolso, eu fui sem nada, sem curso, sem nada,
vou ter um trabalho daquilo mesmo a imigrante, o primeiro trabalhinho. Então a experiência foi mesmo essa, estava rodeado de pessoas que estão no mesmo nível ou pior, que passam dificuldades, ou seja, todo um meio envolvente era no mínimo um bocado assustador, até para alguém que veio do exército. É assim, eu Claro. não tinha muito dinheiro em Portugal, aliás, não tinha muito, não tenho quase nada, mas nunca passei mal, tinha os amigos, tinha a praia, surfava, ia para trabalhar, ia a Lisboa, e de repente não tenho nada disso, não há cultura de café, não há cultura de nada, é trabalho casa, e o primeiro mês e meio sem trabalhar, andava a fumar cigarros à janela, a aplicar para trabalhos, estava super nervoso e as pessoas não eram muito amigáveis. Aliás, eu não fiz nenhum amigo inglês nos primeiros 2 anos. Só fiz depois amigos portugueses, mas Pois estava um nada bocado ajudava. assustado. Yeah, yeah. Ok. Pronto, essa foi a primeira experiência. Por isso acho que eu percebo quando as pessoas vêm e algumas desistem e voltam para Portugal, porque o primeiro abalo, depende de onde você vai e nas condições que vai, É pode duro. ser assustador, é duro, Claro. sim. Ó João, mas é muito interessante aqui perceber, até porque nós temos outras perguntas aqui para ti mais à frente, que tu também Ok. já sabes que vais poder partilhar, mas é interessante perceber isto e fazermos este caminho durante o direto também, para as pessoas perceberem Yeah. e até para terem uma realidade diferente, porque nós já tivemos aqui várias pessoas a partilhar e Sim, algumas sim. pessoas do Reino Unido, mas foi em circunstâncias muito diferentes das tuas, portanto é muito Yeah. interessante perceber aqui isto e obrigada também por Yeah. partilhares e expores aqui a tua história e esta parte emocional que também está sempre envolvida. As pessoas. Claro, claro. Vai. Eu já vi muitos dos episódios e achei super interessante porque metade das pessoas que vieram aqui falar aos episódios estavam nas condições de alguns amigos meus, mas nunca ouvi alguém que veio mesmo do nada. Que eu acho que Exato. é a condição, se calhar, de 99% das pessoas. Acho que quem, há quem imigre por necessidade, há quem imigre por oportunidade. E eu acho que quem imigra por necessidade tem sempre uma história assim mais a malta, pronto, mais cativante, né? Mais interessante, porque, pronto, mas atenção, não estou a tirar mérito Claro a que quem sim, vem por claro que sim. oportunidade, porque se a oportunidade surgiu é porque trabalharam para isso. Pronto. Obrigada também por Yeah. partilhares isso, João, e por também dares a tua opinião. E por isso mesmo, então, nós aqui tínhamos uma pergunta que interessa sempre a muita gente, porque tu explicaste-nos como é que foi a tua o teu início desta jornada e depois, pronto, naturalmente conseguiste construir a tua vida e por isso é que estás aí agora e bem melhor. Uhum. Mas se podes contar-nos aqui neste processo de encontrar casa, trabalho, tiveste ajuda, foi feito tudo por tua conta, como é que foi? Foi Uhum. difícil? Pronto, então é assim, arranjar trabalho. Tive o meu amigo Guillaume, já sabia como é que, desculpa, como é que funcionava o sistema. Então foi o caso de, ok, tens de marcar uma entrevista com o Job Center, eles arranjam-te o insurance number, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, e eu fui indo, a entrevista tinhas de falar inglês. Eu vou ser sincero, ele nem sequer me perguntou nada, assinou só, porque eu depois também mais tarde vim a saber que estas agências recebem dinheiro cada vez que dão trabalho a alguém, recebem uma porcentagem do teu salário, que não é representada no papel, mas a empresa paga uma porcentagem do teu salário e tu recebes menos, mas tu nunca sabes que recebes menos, pensas que é só aquilo, pronto. As agências, então, a entrevista foi super fácil, recebi logo coisa, eu estava ali super nervoso, até escrevi no papel perguntinhas. Agora, há duas formas na UK de tu. Há dois tipos de casa: é as casas council, que não precisas de grandes documentos, não precisas de grandes registros, não precisas de backup story, de onde é que vem, há quanto tempo é que vives aqui. E eu também, sinceramente, não tive de tratar nada disso porque o meu amigo recebeu-me, já estava tratado, fui só para a casa dele e pronto. Na UK foi bastante difícil, por exemplo, demorei quase 1 ano e meio a abrir uma conta, porque não tinha nenhuma conta em meu nome, só que eu dizia ao banco, mas como é que eu vou ter uma conta em meu nome se eu não tenho conta para pagar as contas? Tens de pedir ao teu amigo para trocar o nome da conta para o teu nome. É assim, foi um sistema complicado. Pois, complexo. Epá, saturante, estás sempre ao telemóvel a tentar tratar de coisas e é super difícil porque de vez em quando tens assim um escocês ao telemóvel e tu não percebes nada, é engraçado, já não percebes nada. Ou então tens malta de outros países a fazer o contact center pela UK, normalmente é malta da Índia
também tinha um accent muito forte e tu ficavas assim, fogo. Mas eu estou a ligar para aqui, porque Difícil. mas a UK funciona um bocado, os sistemas que eles têm, eles dependem muito de empresas também fora do país para fazer certos serviços. Pronto. E há três coisas. Tens as casas council, que basta aplicares através do council, tens uns landlords privados e tens as agencies. Pronto. E a minha segunda casa, quando o meu amigo se veio embora, passado acho que 2 anos mais ou menos, eu encontrei um landlord privado, tens os websites que é o Rightmove, ou tens o olha, vou-te ser sincero, já nem me lembro do nome, mas é um Flatmate House, é tipo encontrares uma pessoa para viver com, pronto. Sim, sim. E encontrei um tenant, um landlord privado, ou seja, é um dono particular que tem casas, não é nenhuma agência. Falei com ele na altura, e pronto, foi super simples. Olha, pagas uma renda, preenches só aqui uns documentos, dás-me só os teus dados, foto do BI. Epá, e é uma cena muito na base da confiança, mas também depois não tens muita proteção, porque dão-te um mês de coisa e tens de ir embora se alguma coisa correr mal. Hoje em dia, vivo numa casa, num apartamento, já no centro da cidade. É um condomínio privado, é um tipo de sistema diferente. E é através de agências, mas para tu teres agências tens de mostrar comprovativo como é que vocês dizem? Rendimentos. Comprovativo de rendimentos, sim. Tens de dar provas de há quanto tempo é que estás cá, affordability, ou seja, tens de provar que consegues coisas. Pronto, é mais difícil, mas tens mais proteção e as condições são bem melhores, são apartamentos novos. Pronto, e tem outros benefícios também, mas esse foi o meu processo. Com a agência foi ok, já estava numa posição melhor. É muito difícil para alguém que já chegou agora, a não ser que já venham com trabalho, mas normalmente malta que vem para aqui estudar faculdade ficam nas casas de estudantes, que também são casas que são partilhadas por 4 ou 5 pessoas, normalmente de landlords privados. É um bocado confuso, mas também a malta que vai para a faculdade é para isso mesmo, é para a festa, né? Claro, Pronto. exato. As coisas Mas são um pronto, bocadinho diferentes quando uma pessoa vai para trabalhar. exatamente. Eu na primeira casa vivia só com o meu amigo, na segunda casa vivi com 5 pessoas, com uma casa de banho e com 3 quartos, havia um casal, não, 4 quartos, acho que sim, mas partilhava-se tudo e não foi uma boa experiência. E depois, quando vim para o centro da cidade, vim para casa de uma pessoa que vivia na casa, eu rondava ao quarto dele, mas partilhávamos a casa. E depois, entretanto, hoje em dia já vivo com a minha namorada no nosso apartamento. Pronto, e esse foi o registro. Ok, ó João, obrigada por partilhares mais uma vez este Obrigado. trajeto, porque realmente as coisas não são assim tão simples. Tu passaste de um sítio para outro, para conseguir estar onde estás hoje e com as melhores condições neste momento que tens de acreditar, não é fácil, tens mesmo de... Exato, Ok, é isso. para isto, Nunca perdeste esse mindset, muito bom. Então, e agora relativamente às coisas que foram mudando também, a nível do Brexit, eu sei que nós já tivemos aqui alguns convidados que falámos sobre isto. Tu sentes que o Brexit teve um grande impacto na tua vida por aí? Notaste mudando, assim, alguma mudança concreta no teu dia-a-dia? Olha, eu vou ser sincero. Então, o Brexit foi mais ou menos um pouco antes do Covid, certo? Acho que sim. Ou foi quando foi anunciado. Só que há uma questão aqui. Primeiro, eu vim legal. Ou seja, tinha os documentos todos em ordem. Já descontava mais ou menos há 2 anos e meio. Não, já tinha 3 anos quando anunciaram. Então tinha o Pre-Settlement State, que é uma coisa que tu aplicas e que permite trabalhar na UK e estás tranquilo, tens um Pre-Settlement State, podes entrar e sair tranquilo. E só ao final de 5 anos é que tu podes aplicar para o Settlement State. Eu, como tinha o Pre-Settlement State, o Brexit não me afetou. Aliás, eu estava a comentar no outro dia isso com a minha namorada, eu nem sequer senti, em termos de serviços, em termos de coisas, que o Brexit afetou aqui a zona onde estou, Manchester, ou as pessoas à minha volta. Nenhum dos meus amigos teve de se ir embora, até mesmo a malta, assim que para numa situação diferente, não é? Não sinto que tenham sido afetados, porque toda a gente estava regulada.
Eu vi outras comunidades, a minha namorada é polaca, e ela contou-me algumas histórias, por exemplo, certas indústrias, tipo camionistas, certos trabalhos, certas indústrias, a malta foi afetada, mas lá está, eu acho que se as pessoas tivessem os documentos regulados e tivessem feito bem as coisas, não se era necessariamente afetado. Eu não recebi nenhum e-mail, não recebi nenhuma carta e, tal como disse, a minha condição já era um pouco diferente. Ou seja, eu acho que já estava um bocadinho mais à frente. Sei de amigos que queriam vir e já não dava. Tipo, uma Ok, cena assim mais parecida. nesse Não sentido. sei muito da burocracia à volta do Brexit porque não, houve muito mais oportunidade, havia muito mais trabalhos. Mas a maioria das pessoas não conseguia sequer cá chegar, por isso ficou assim. Acho que depois, em termos de alguns serviços, as coisas foram afetadas, mas já não senti, sinceramente, e na minha Diretamente experiência, não afetou. não me Ok. afetou em nada. Yeah. Ok. E João, tu, se nos puderes contar aqui, se tiveste experiência ou se falaste com alguém que é mesmo, que algum inglês, não é? Com quem tu tenhas Uhum. assim mais proximidade, alguém que partilhou contigo alguma forma de como isto pode ter afetado a vida deles, ou também não notaste que tenha havido essa partilha ou frustração por causa do Brexit, ou o contrário, das pessoas terem ficado contentes? Eu acho que aqui ninguém ficou contente, por isso não se sabe Ok. muito bem quem é que. Houve na altura a questão de quem é que votou no Brexit, porque a verdade é que, pelo menos em meu redor, ninguém queria, Ok, não pois. achavam que era uma boa ideia. Eu acho que é assim, os ingleses, e se calhar as pessoas que vivem no UK sabem disto, a gente chama-lhe o two-faced, ou seja, têm duas caras. À tua frente são uma coisa, nas tuas costas são outra. Ok. São pessoas que não gostam de confronto, não gostam de honestidade, nesse sentido, têm medo de magoar a pessoa, de ser confrontar. Ou seja, concordam contigo à tua frente, mas se calhar têm uma opinião diferente de ti nas tuas costas. Então, nesse sentido, não sei se consegui ter uma opinião honesta dos meus amigos. Às vezes havia as piadas, és legal e tal, mas eu também nunca levei a mal porque eu também gosto com eles. Então, Está tudo certo. está tudo certo. O balanço Ok. é igual. Não, mas não, nunca senti que tivessem assim opinião mistas. Acho que a malta integrei-me bem e houve uma coisa que eu fiz também aqui foi, se eu vim para a Inglaterra, vou-me dar com ingleses, porque se quisesse dar-me com portugueses, ficava em Portugal, não numa par de coisas, mas acho que é importante nós então misturar-nos, né? Absorvemos um pouco a cultura deles, as maneiras deles e integrarmos-nos, não é? Nós também falamos de integração muito em Portugal por causa da imigração agora. Acho que é importante tornarmos um deles. Certa parte nunca deixei de ser português, mas integrei-me e hoje digo que sou mais inglês e sou mais um deles do que normalmente tem de ser português. Sou português em casa, mas no trabalho e na rua sou inglês. Ok, ok. Pronto. Ok, e isso também há de trazer as suas coisas boas, como também já nos Sim, vais ter sim. explicado. Então, e agora vamos falar de um assunto que gera sempre aqui muita controvérsia, que é o dinheiro, não é? Pronto, as pessoas Hum. vão para fora, muitos deles para conseguir melhores condições de vida, como disseste, oportunidades. E como é que é tu já falaste aqui de alguns valores que é possível ganhar dinheiro, que as pessoas conseguem ter um bom custo, já nos partilhaste também os valores mais ou menos daquilo que nos podias dar da tua experiência. Mas como é que é o custo de vida do Reino Unido em comparação com Portugal? Daquilo que tu sabes até então e que provavelmente vais Yeah, acompanhando, seja pelas notícias, pelas pessoas que tu ainda tens a morar em Portugal. yeah. O que é que tu achas, o que é que tu achas do custo de vida? Continua a compensar Uh. viver aí? Um, para mim, sim, porque eu tenho o meu próprio negócio. Então, teres um negócio, ou seja, eu tenho uma companhia limitada, eu era sole trader, que é conta própria, e entretanto tornei-me uma companhia limitada, porque financeiramente fez mais sentido, e há bastantes vantagens em ter uma companhia limitada. Vantagens essa que não conheço bem quais são as vantagens em Portugal, então nesse sentido consigo estar numa posição confortável aqui. Em termos de custos, eu não posso falar muito da minha experiência porque lá está. Não, a minha experiência é assim, não é caro. Acho que Lisboa é cara também. Lá está. O salário mínimo aqui dá para tu arrendares uma casa sozinho, teres as tuas despesas, ainda teres algum extra para poupar ou para aproveitar.
Eu acho que hoje o salário mínimo já está, há 7 anos atrás, quando eu cheguei, dava para imenso. Eram 1.200, 1.300, 1.300 libras limpas. Uma casa eu pagava, por exemplo, 400 libras, contas incluídas, quer dizer, ficava ali com um extra bastante 900 libras, bastante significativo. Poupava 500 e deixava 400 ali para andar de um lado para o outro. Quando fui promovido, esse extra comecei a poupar ainda mais. Comecei a ir a Portugal mais vezes, não é? Porque depois lá está, ir a Portugal para nós não é ir a casa, é férias, custa dinheiro, não é fácil também. Mas a seguir ao Covid e ao Brexit, o que eu posso dizer é que eu antigamente com 50 libras enchia um carrinho cheio de compras e hoje em dia 50 libras é o que eu gasto em compras se calhar para 2 dias. Acho que a comida na UK é muito mais cara que em Portugal e acho que em Portugal continua, pronto, comer em restaurantes é muito mais barato, apesar de estar muito mais caro, é muito mais barato que a UK. Se quiseres comer num restaurante bom, e eu quando digo bom, em Lisboa, um restaurante bom, se calhar 50 euros, 60 euros, pronto, não vou falar aqui, cada um tem a sua Sim, experiência, claro, exato. mas em Inglaterra, para comer bem, e é difícil comer bem mesmo num restaurante bom, é 100 libras para cima, 150 libras para cima, e eu nem sequer estou a falar de beber álcool. Pronto, isto é em termos de comida. Em termos de rendas, já sabemos que Lisboa e Portugal estamos a ganhar nesse sentido, é as rendas mais altas ao crescimento, o maior crescimento em termos de valor de rendas e de casas, e eu acho que aqui em Manchester é igual a Lisboa, vamos, pronto, não quer dizer Almada, mas quer dizer, eu vivo num T2, é um condomínio privado com ginásio, tem um concierge, que é o segurança, recebe as encomendas por ti, trata das coisas, tens serviço no caso se tiveres um problema, tens uma sala tipo de social, tens um jardim privado e a gente, eu vou falar de números abertamente porque eu também não tenho nada a esconder e eu quero que as pessoas saibam as realidades. Mas neste tipo de apartamento, eu vivo numa área bastante boa, por isso gasto um bocadinho mais, mas pago de renda 1.300 libras. Ou seja, depois tens as contas, se calhar à volta de 1.700, 1.800 são as minhas contas para viver. Eu não estou a falar se calhar ainda de comida. Mas isto é um bocadinho incluindo metade, se calhar, das compras. Mas isto é a realidade. Eu quando vim para cá, ou quando vivia fora da cidade, a realidade era completamente diferente. Eu provavelmente gastava 800 libras por mês em despesas e comida, tudo incluído. O resto era para viver. Ok. João, e relativamente, falaste agora da renda da casa e há pouco falavas dos salários. Tu podes nos dizer se sabes ou se tens uma ideia do que é um salário médio para uma pessoa para conseguir ter uma vida normal por aí no Reino Unido? Vida normal depende muito, porque é assim, eles têm uma cultura são super consumistas e como como Inglaterra não tem muito sol, não tem praia, não há muita coisa para fazer senão consumir. E o consumir aqui custa. Ou seja, depende um bocadinho do estilo de vida que tu tens. Eu vou ser sincero, e isto depois acho que vocês vão perguntar em relação ao que é que o português faz aqui, mas eu não sou muito de sair à noite, não sou muito de beber copos. Ou seja, pouco bastante, dá para as minhas coisas. Mas acho que, lá está, o salário médio aqui para algumas pessoas não dá para nada, para outras pessoas dá para bastante. Depende de que tipo de estilo de vida é que as pessoas têm. Mas é assim, um salário médio aqui, se calhar, são entre os 27 mil e os 35 mil. Lá está, isto depois dos descontos, sim, por ano. Claro. Um salário médio, se calhar até vou até aos 40. Porque, pronto, quem está acima dos 40, acho que ainda é considerado um estilo de vida médio para eles. Mas o que é considerado aqui um estilo de vida médio é um estilo de vida de rei em Portugal. Porque eles consomem imenso. Por isso é que eles quando chegam a Portugal têm um estilo de vida completamente diferente. Exatamente. Eu quando chego a Portugal, pronto, a minha experiência própria, eu estou à vontade. Eu se tiver uma semana em Portugal, eu não como em casa. Vamos dizer assim, mas gosto, pronto. Comidinha boa. Isso é muito bom. Tenho saudades.
Yeah. Ok, ok. Então, e a nível de combustível, alimentação e transportes, o que é que. Alimentação já acabaste por nos dizer um Yeah. bocadinho, mas aqui a nível dos transportes, já tivemos aqui dois convidados a dizer que era mais caro no Reino Unido e que isso nota realmente uma grande diferença. Uhum. Tu concordas com isto? Se estiveres em Londres, se calhar, não sei se estas Pois. pessoas estavam baseadas em Londres, sim, é o transporte mais caro do mundo. Por exemplo, aqui o comboio é extremamente caro. Tu, para ir de comboio de Manchester a Londres, pode custar até 400 libras. É impensável, ou seja, eu acho que sim, mas eu não me lembro bem quanto é que é um passe de comboio, não, de comboio não, mas de autocarro, se calhar é até compensa, se calhar 30, 40 libras por mês, depende das zonas, acho que tem a ver um pouco com as zonas onde tu vais. O metro é acessível, mas é tudo ali na base dos 3,5€, 4 por viagem, ou seja, é um bocado. Uma coisa que é super interessante é que os Ubers na UK são tipo, 5 vezes mais caros que os Ubers em Portugal. Eu quando estive em Portugal, eu sou da Almada, apanhava Uber para a Costa da Caparica, apanhava ali a via rápida, se calhar 10, 15 minutos, ficava-me 4, 5 euros. Aqui uma viagem de 10, 15 minutos fica-te facilmente a 15 libras, depende de onde tu estás, não sei. Pronto, ou seja, esse tipo de transporte mais particular é coisa. Agora, se eu estiver em Londres e tiver aqueles espaços do metro de Londres, o Subway, já sei, já ouvi falar de malta que gasta às centenas. Não sei agora dizer Claro, números, claro, mas se não. calhar 100, 200 libras. Depende também, dizem que depende um pouco quanto mais das zonas e o quanto viajas ou dependes de coisas. Porque muitas pessoas não vivem no centro de Londres, porque é Claro. impossível. É super caro. Vivem fora, então tens de apanhar transporte todos os dias. Eu aqui não conduzo, nem sequer tenho carta também em Portugal. Acho que é bastante estratégico, mas eu viver no centro da cidade é perfeito. E eles aqui têm muito aquele já conceito das smart cities, ou seja, eu acho que num raio de 15 minutos eu tenho tudo o que eu preciso. É muito Tem as bom. suas vantagens e não tem e tal, mas pronto. Claro, ok. Mas tem tudo, literalmente: hospital, escola, ginásio, Ok. supermercado, tudo, já. Ok, Transportes, já. temos aqui João Gomes a dizer que é muito caro, portanto também deve estar no imigrado, não é? E está Sim, aqui sim. a... Eu Ok, conheço, é meu amigo. ok, ok, boa, boa. Joãozinho. Tens aqui apoio, Yeah, yeah, João. yeah. Está aí no backup. E então, relativamente aqui a conselhos práticos, já deste muito, já falaste de muita coisa, acho que as pessoas, quem quer que pense em migrar para aí, também já sabe mais ou menos os passos a dar inicialmente. Mas tu, que conselho prático poderias dar, com base na tua experiência, no sentido de partilhares alguma coisa que gostavas que te tivessem dito, ou seja, se há algum incentivo para o país, ou se há alguma regalia, alguma coisa, o que é que tu nos podes dizer em relação a isto, João? O que é que gostavas de ter sabido antes de ir? Olha, acho que o melhor conselho que eu poderia dar é: não tenham medo de aplicar para trabalhos com títulos super extravagantes, tipo Project Manager, this and that, tipo super complicados, que parece que requerem um nível de inteligência e um nível de conhecimento super grande, porque o que eu aprendi ao ser bem sucedido aqui é que até as pessoas de topo muitas vezes não fazem ideia do que é que estão a fazer. Então, eu não estou a dizer isto por mal, mas estou a dizer coisa. Acho que nós somos bons, como eu tinha dito, os portugueses, e devemos, acho que a confiança com que vamos e ah, a nossa intenção, tipo, a nossa disponibilidade para aprender e para lutar por aquilo que queremos e em querer melhor para a nossa vida é a nossa arma, e aqui é super valorizado. Aqui há muita cultura do entitled, as pessoas acham que merecem mundos e fundos e tudo e mais alguma coisa, mas têm o skill, têm o diploma, têm isto e aquilo, mas em termos práticos não têm muita prática. O português tem Ok. muita prática Não e tenho poucos título. e não tem os títulos. Tem muita Ok. prática e poucos títulos. Então acho que isso é uma vantagem aqui. Então o que eu diria, o que eu faria diferente é: eu teria apontado logo para trabalhos corporates, onde estão pessoas que têm o que tu queres. Não me mantinha. Uma coisa que as pessoas fazem muito quando imigram é: ok, onde é que estão os portugueses? Onde é que está a comunidade portuguesa? Vou já. Não. Vocês vêm para a Inglaterra, misturem-se com os ingleses,
porque é ao misturar-te com o país que vão surgir as oportunidades. Aliás, muitas das oportunidades que eu tenho hoje e que tive, e a verdade foi dada por ingleses, e porque eu comecei a dar-me com eles, eles gostaram de mim, e às tantas dizem, tu começas a entender como é que as coisas funcionam, porque tu precisas de pensar como eles, tu precisas de saber o que eles sabem. Porque o imigrante vai ser sempre imigrante, nós não sabemos na totalidade como é que as coisas funcionam. Claro. Então, acho que é É super preciso humildade, importante, não é? Nesse sentido. mas é super importante ter confiança em nós e se sabes que tens hipótese e que mereces alguma coisa, não tenhas medo de aplicar para o trabalho que tu achas que coisa. Mesmo que achas, tenta. Acho que aqui, UK, não dá para julgar logo ao primeiro coisa, porque eles realmente dão, não há muita gente com muita skill e com common sense hoje em dia, então acho que se tu fores uma pessoa que é educada e trabalhadora e com alguma postura, epá, acho que é super valorizado logo e pois eles aqui não olham muito mesmo para os títulos, porque toda a Ok. gente tem grandes títulos e quando tu vais a ver o que a pessoa faz, não, não, Não é não... assim tão complexo, não é? Sim, yeah, não é tão complexo, às vezes é só responder e-mails, né? Exato, Yeah, ok, João. yeah. Obrigada. Então, Esse é o meu pronto, conselho. eu acabei, e acho que é muito útil, e eu acabei por saber aqui várias coisas. Eu tinha até outras perguntas, mas tu acabaste por responder a elas e foste bastante esclarecedor. Aqui, ainda falando da parte de viveres aí, para depois passarmos à parte da cultura e das curiosidades, Uhum. o que é que tu nos podes dizer relativamente ao nível do que é que tu gostas aí? Ou seja, o que é que tu gostas mais de viver aí e o que é que tu sentes mais falta em Portugal? Embora já tinhas dito algumas coisas pelo caminho. Ui, pá, se calhar vou dizer o que é que eu gosto mais em Portugal e depois vou. Claro, sim. Olha, sinto, pronto, é o tempo, né? Sinto falta do sol. Aliás, eu sempre fui surfista, sempre gostei do mar, passava verões inteiros a surfar. Isso custa-me imenso. Em Manchester não. É o centro, é norte, é frio. Eu diria que chove 11 meses do ano, mas literalmente. E é a zona mais cinzenta da UK. Por isso, se quiserem vir para a UK, não venham para Manchester. Pronto, fiquem assim perto da costa, porque ali no sul é super bonito. E está aí o João no live, ele pode comprovar isso. Mas pronto, é assim, o tempo é. Se não tiverem um propósito grande, é bastante difícil aguentar este tempo, porque é super deprimente. E UK, quando tem sol, é linda, mas quando tem mau tempo, pá, manda-te mesmo abaixo, porque não há muitas coisas aqui to be excited for, né? Pronto. Então, acho que há uma coisa que é importante. Se tu vens aqui e já te estás a sacrificar e já sacrificaste a tua família, os teus amigos e já estás aqui a sofrer porque estás sozinho, acho que é super importante tu atingires um certo nível financeiro, porque é isso que te vai dar uma experiência completamente diferente na UK. Se tu estiveres numa posição boa, tens uma experiência completamente diferente. Eu às vezes gosto de dizer que eu não tenho já a experiência de imigrante ou malta que luta assim um bocadinho mais ou que passa dificuldades. Felizmente não passo, então tenho uma experiência até hoje em dia positiva, mas os primeiros Consegues 4 anos eu. usufruir também do Sim, país, não é? mas os primeiros 4 anos, se calhar, ou os primeiros 3 anos, até me ter tornado um PT de sucesso, tinha bastante. Pá, não gostava. Agora, comida, passa um bocadinho mal, mas entretanto a minha namorada é polaca, cozinha muito bem, e tenho Boa, sorte, boa, trata João. bem de mim, por isso, é pá, temos de dizer as verdades, né? Ela depois, ela não percebe português, mas eu gostava que ela percebesse que é para depois ganhar pontos. Não, mas pronto, é assim, como bastante em casa, lá está, é difícil comer bem fora, mas em Portugal, até ir ao Almada Fórum, ali ao Vitaminas e ao Senhor Bitoca, ou o que seja, epá, é ótimo. Então, sinto falta disso. O que é melhor aqui na UK que é em Portugal? E isto acho que é triste, mas ao mesmo tempo, pronto, é o que é. A malta aqui é super liberal no sentido de tu podes ser quem tu quiseres. Não, não no tópico atual de pronto, mas é assim, a malta aqui não interessa a idade que têm, sabem se divertir. Tu vês malta com 18 anos e depois alguém que se calhar com idade para ser teu pai a sair contigo e a divertir-se da mesma forma.
Eles aqui dão muito mais foco à família, epá, e dão muito mais foco ao bem-estar pessoal, ou seja, dão prioridade, há dias para tu te focares em ti, há mais incentivos para coisa que eu acho que é em Portugal, mas lá está, em Portugal, a vida em si já permite ter estas coisas, aqui pronto, há um foco intencional em permitir as pessoas terem um pouco mais de liberdade, E tempo, coisa. achas que E é nesse tempo. sentido? Ok, ok. Sim, sim, mas aqui, epá, a malta, tu vais sair à noite, toda a gente fala contigo, as pessoas ficam super contentes, epá, és português, uau, super entusiasmadas, gostam sempre de saber tudo. A malta aqui adora dar elogios, epá, vem para ti, olha, és isto, és aquilo, uau, like, de onde é que tu és? Acho que nós em Portugal somos muito mais reservados. Aqui as pessoas não têm medo de pensar, olha, se acham que és uma pessoa good looking, dizem-te, em Portugal se calhar não, a malta é mais coisas. Aqui ninguém te julga. Eu acho que em Portugal a malta julga muito. Não... Se quiseres dançar na rua, toda a gente vai assim olhar para ti, aqui juntam-se a ti. Ok. É estranho, estás a perceber? É Engraçado, sim, estranho. Tipo, a sim. malta aqui sabe se divertir mais do que em Portugal. E eu acho que nós temos uma boa ideia disso, porque quando vamos ao Algarve e estão lá os ingleses, eles partem aquilo tudo. Eu sei que fazem a festa Mas toda. eu acho que eu, quando cá cheguei, o que eu tenho é inveja de não me conseguir divertir como eles, porque eles não têm, não estão preocupados o que é que as E figuras que não há estão a fazer. complexo. Eu acho que eles são bastante bons a aproveitar a vida. Eles aproveitam ao máximo. Se for preciso, gastam o dinheiro todo em momentos e em divertir-se, se calhar a beber copos, pronto. Mas eles vivem nesse limite. Epá, e não têm tantas preocupações, mas se calhar, devido também à estabilidade que tu consegues ter neste país, em Portugal, lá está. É assim, é bom que não andes aí de um salto para o outro, senão também muito facilmente passas a uma situação bastante privativa e complicada. Enquanto que aqui é um bocado de coisa, as pessoas não querem muito saber de nada porque daqui a amanhã têm outro trabalho. Então, Exato, ok. acho que é a única coisa que eu adoro aqui e, epá, e é a mentalidade empreendedora e o tipo de oportunidades que há. E como é um país muito mais multicultural, tem pessoas de todo o mundo, é um epicentro também de negócio, de oportunidades, é um país com muito dinheiro. Epá, tu tens acesso a sistemas, a ferramentas, a ideias, és exposto a pessoas com histórias incríveis. Nós portugueses viajámos o mundo outrora, conquistámos, construímos um império, não é? Conquistámos, fomos exploradores, mas neste momento acho que somos super fechados e aqui, por exemplo, um miúdo de 18 anos já viveu na Austrália, já mudou não sei Tenho quantos essa trabalhos, experiência. já viajou o mundo. Epá, estão sempre nestes sistemas, têm tantas histórias para contar e experiências por partilhar e inspiram-te imenso a fazer o mesmo. Ok. Tipo, as coisas que nós em Portugal temos medo de fazer, eles fazem assim, nem sequer pensam duas vezes. E eu Ok. acho que Inspira-te. nós devíamos ser, eu acho que em Portugal devia haver um pouco mais, devíamos ser inspirados a mais, a arriscar mais, porque lá está, acho que somos um bocado educados a ter medo e a ter receio de arriscar e temos é de seguir este regime, mas eles aqui não há regime para seguir. É diferente. Vai e acredita e vais safar. E a verdade é que a vida recompensa quem arrisca. Claro. É verdade, João. Olha, e és um bom exemplo disso, não é verdade? Obrigado. João, e agora relativamente à comunidade portuguesa, podes dizer-nos assim muito rápido para depois passarmos à outra parte? Yeah, yeah. O que é que tu nos podes dizer? Existe uma grande comunidade portuguesa em Manchester? Dás-te com Sim. muitos portugueses por aí? Já me dei mais, entretanto, segue-se caminhos diferentes e como também tenho um negócio, eu como sou PT, tenho bastantes clientes ingleses, comecei-me a dar mais com a malta do trabalho, porque é onde passo a maior parte do tempo. A malta portuguesa também tem os trabalhos dele, mas eu sou dos poucos que vivo no centro da cidade, que eu conheço assim de portugueses. Tenho 2 ou 3 amigos, o meu barbeiro é português. Tenho alguns clientes que são portugueses, um deles é chefe de oncologia do departamento de oncologia aqui em Manchester, para cancro do pulmão. Tenho amigos aqui como é que se chama? Onde tu fazes o BI e o cartão de cidadão. A embaixada, não é a embaixada, mas é o. Sim, ok, Pronto, sim, sim. trabalho O também consulado. do consulado, exatamente, aqui o chefe do consulado.
Pronto, tenho alguns clientes portugueses e isso é muito, um pouco a única comunidade com que eu me dou. Anteriormente estava-me com mais, conhecia muito mais, mas seguimos caminhos diferentes E a vida e acontece. pronto, sim, sim. Aliás, Ok. também pronto, quando as responsabilidades acrescem, vou ser sincero, não sou uma pessoa que dá muito tempo às minhas amizades, infelizmente gostava de dar mais, mas eu digo sempre que sou a man on a mission, tenho uma missão, tenho uns objetivos e acho que muitas Focas das outras super coisas, o nisso. social está um bocado em stand-by. Ok. Mas pronto, é isso, é um bocadinho. Há malta que é muito mais sobre a comunidade, mas eu escolhi outros caminhos e Claro, decidi-me, ficaste pronto. bem. Ok. Então, eu já tinha falado um pouco contigo também em off e tínhamos aqui definir o direto, falar um pouco aí da cidade. De uma forma resumida, já nos disseste bastantes coisas, mas tu neste momento tu sentes que todos os portugueses acabam por ouvir algumas histórias, não é? Tu sentes que Manchester é uma cidade segura? Ah, ah, já não, se calhar não, não muito. É assim, qual é o problema de Manchester até para uma pessoa? É assim, eu tenho 28 anos, quando vim para cá tinha 21. E qual é. Agora acho que Portugal está um pouco no mesmo estado, mas é assim, o nível de impunidade aqui é incrível. Porquê? Porque este país investe muito em segurança internacional no sentido de espionagem. Acho que é uma coisa que nós não temos bem noção em Portugal, mas há muito aqui de serviços de inteligência, de espionagem e há muito investimento desse, se calhar militar, mas há muito pouco investimento em segurança pública, policiamento e a autoridade que a polícia aqui tem é quase nula e miúdos menores de idade aqui saem impunes com quase tudo, não Acho que deixámos de é? ouvir, João. Ah, já está. Desculpa, sim, recebi uma mensagem Espera. aqui, desculpa. Pronto, como estava a dizer, o nível de impunidade é bastante grande, ou seja, há muita liberdade para fazer o que se quer, o nível de criminalidade e o nível de violência aqui é bem maior do que Portugal, é real, porque tu consegues, é fácil fugir, é fácil escapar, e o choque de culturas aqui é muito grande e pronto. Então eu também acho que onde há mais dinheiro há mais oportunidade para crime. Pronto, agora é assim, eu acredito também que dá para viver um pouco numa bolha. E se tu decidires não reparar nestas coisas e não olhar para elas e tiveres a sorte de nunca as encarar de frente, Claro. acho que passa despercebido, mas como qualquer sítio. Podes viver em Lisboa e andar ali na zona do Recio e também podes andar em Cascais e estar muito mais à vontade. Lá está, não sei bem a situação de Portugal, mas eu vejo como é que é o nível de criminalidade agora e a malta mais jovem o que é que fazem, o que é que não fazem. Acho que é um bocado pior de quando éramos novos, né? Claro. Mas acho, é assim, não é porque a malta consegue sair impune com coisas que, pronto, que deviam ser assim um pouco mais rígidas e eles aqui não têm quase autoridade para nada. As pessoas também, por exemplo, não podem intervir, como se calhar em Portugal. Em Portugal as pessoas podem intervir, se calhar a polícia depois é tolerante, olha, ajudaste e tal, ou fizeste o que era certo, deste um safanão assim a alguém para ele parar, pronto, mas aqui és deportado, ou és preso, ou tu é que ficas em problemas. Se fores salvar uma pessoa e acabaste por magoar a outra pessoa para defender a outra, tu é que. Podes te meter em Não, problemas. não há muita lógica aqui, lá está, então não há muito incentivo também para as pessoas se protegerem. As pessoas têm Ok. medo até de se protegerem porque lá está. Tu, se calhar, se magoas um miúdo está-te a tentar roubar, tu é que, coisa, como ele é menor, tu é que Claro. Ok. vais dentro. Pronto, então é nesse sentido. Ok, ok, João. E tu já tiveste, agora passando aqui para a parte mais final e falando de coisas melhores, claro, que tudo isto faz parte, não é, da tua Yeah, claro, experiência, o claro. bom e o mau. Tu tiveste algum momento em que ficaste surpreendido com alguma coisa típica do Reino Unido? Por exemplo, algumas pessoas já nos contaram aqui multas, costumes estranhos, preços inesperados, gorjetas, horários das refeições. Alguma coisa te surpreendeu ou era alguma coisa que tu já sabias de antemão e que não te fez confusão? Ah, sim, mas isso é. Pronto, como disseste aí, tens aí umas situações engraçadas. A primeira vez que eu fui aqui sair à noite, estava a nevar. Epá, isto é só uma história, né, pessoal, engraçada. Mas reparei que a malta aqui, esteja a nevar, esteja gelo, sai à noite como se fosse verão. As mulheres saem de vestido curto, super curtíssimo.
toda a gente sabe como é que a malta inglesa se veste, até em Portugal, não é? Assim, quase, e eles t-shirt e calções. E eu, que vinha de casaco, todo encasacado, pronto, tenho a camisinha por baixo e tal, sou barrado na discoteca porque não estou bem vestido, mas eles podem entrar todos. Claro que se calhar Meu também não falava Deus. muito bem na altura bem português, pois também existia um bocadinho da ideia de entrar em discotecas aqui, que não é muito a minha onda, mas pá, isso foi a cena mais engraçada. Também achei estranho, e acho que aqui se calhar a malta pode concordar, é eles são super rígidos com uma regra de não há café a partir das 3 da tarde, porque senão não dormem. E assim, não há café. Não, tipo, só um. Não, se eu beber café a partir das 3 da tarde já não consigo dormir. Tem muito esta coisa. Eles têm a coisa dos lattes, é o café com leite. Não tem, para eles, beber um expresso não existe, não é? Não há essa cultura, é o chazinho. Esse chá. Mas é super engraçado quando eu dizia: epá, a gente bebe cafezinho depois do jantar, tipo, só para ir dormir, para aconchegar. E eles, o Mas quê? gostam. Sim, então a gente até faz quase o roteiro do café ao fim de semana. Quando vais vezes um amigo, vais de café em café pedir cafés. Pá, se calhar às vezes dá para uma imperial e tal, mas bebes para aí 5, 6 cafés o quê? Pá, e é Pois engraçado. lá não Aqui, a existe isso. partir, se eu bebo um café, pronto, depois tem a malta que também bebe as bebidas energéticas, eles têm muita cena dos sumos e tal, não tanto os cafés, mas alguns acabam por pecar aí, mas achei piada nisso. Agora não estou a Engraçado. conseguir. Não estou a conseguir lembrar-me de outra coisa. Aqui um jogo perigoso também é. Gostam muito de fazer rodadas. Lá está, como a malta aqui tem um bocadinho um poder assim um pouco maior Superior. financeiro. Queres alguma coisa e tu pensas que eles estão a ser bonzinhos para ti? Sim, pá, olha, e às tantas depois é a tua vez e tu tens de comprar a toda a gente. Também só jogas esse jogo uma vez, Uma depois vez, pronto. claro, ok. Yeah, yeah, Obrigada, João, por partilhares isso. É yeah, curioso, nós já tivemos aqui algumas histórias engraçadas, mesmo sobre as multas, sobre os horários das coisas fecharem cedo, yeah. tarde. Pronto, nós Sim, também sim. sabemos aí Yeah. que as Aqui às coisas. 5 da tarde aos domingos já fechou tudo. Tudo depois. A malta, pronto, eu estava-me a lembrar que tenho pena, aos domingos a malta do Almada Fórum, o Almada Fórum fecha à 1 da manhã, e é isto que eu acho que a UK tem um pouco mais de bom senso, que é, eles mesmo às pessoas que trabalham ao fim de semana dão a oportunidade de depois passarem tempo com as famílias. Ou seja, e aos sábados e aos domingos as lojas só abrem para aí às 10, 11 da manhã, pelo menos aqui em Manchester. Ok, Ou seja, ninguém vem trabalhar às 8 da manhã ou às 7 da manhã. ok, Há um bocado ok. mais de respeito nesse sentido. Claro que há pessoas que, pronto, como é multicultural o país, há pessoas, os chineses estão abertos a toda a hora, todos os dias, a malta mais asiática também, pronto, tem esse tipo de coisa, mas acho que os ingleses em si, as lojas fecham, Respeitam só aos bastante domingos, esse sim, tempo. já, Ok, já, já, já. E a ok. escola aqui, super interessante, mas os miúdos acabam a escola às 3 da tarde. Então tens os pais a virem buscar os miúdos às 3 da tarde, ou seja, os pais já estão com os miúdos, já saíram do trabalho, 3, 4 da tarde já está a família toda em casa. À Quem tem partida, a filhos vida então, começa cedo e acaba eles relativamente cedo. começam a escola, se calhar ali às 9 e pouco, nós começamos a escola muito mais cedo. Quando eu dizia que tinha matemática às 7h45, aqui o quê? Eu assim, pois, tinha matemáticas em 90 minutos. Eles assim, a gente aqui tem das 9 às 3 da tarde e eles têm muito Ok. tempo livre, os miúdos. Não sei se é bom neste Em sentido aqui, Portugal não mas acontece, exato, sim. tem muito tempo livre, que pronto, nós é a escola das 8 da manhã às 6 da tarde, se for preciso todos os dias, depende da escolaridade, trabalhos de casa, eles aqui andam sempre na rua, que é Ok, sempre bem. ok. Engraçado, engraçado. Tu falares nisso. Eu queria só fazer-te aqui uma Yeah. pergunta, porque eu lembrei-me agora de um assunto que nós falámos, nós temos que terminar, ainda tenho Sim, aqui sim, algumas claro. perguntinhas, mas eu lembrei-me de uma que foi da mental health, que é uma coisa que já Yeah. começou a ser falada bastante aqui em Portugal, o assunto da saúde mental. Aí também é muito valorizado, não é? Tu chegaste a falar que existe até alguns dias em off que podes tirar. Sim, aqui tu tens companhias que oferecem-te um dia por semana, se não estiveres muito bem disposto, podes ficar em casa, Pois, mas isso és pago. aí ainda não chegou a Portugal, ok. É um bocadinho controversial para mim, é um bocadinho controverso, porque acho que é uma boa medida, mas também há uma grande parte das pessoas que tira proveito por maldade e que se aproveita Ok, pois, vai ser para ver pronto. essa moeda. E sim, ou seja, é um tópico ainda um pouco sensível, mas aqui é uma coisa real. E
eu gostava de dizer que é uma coisa que é usada de uma forma positiva e que realmente está a ajudar pessoas, mas é mais as pessoas que tiram proveito destas coisas para não fazer nada e ter desculpas sobre a sua performance e não apresentar resultados, do que as pessoas que realmente precisam poderem usufruir. Pois há esta parte e é muito difícil depois julgar a situação, porque aqui, mas aqui é real, há pessoas mesmo com problemas como eu nunca vi, Pois, muito depressões dito e também. não, epá, é um nível mesmo, eu não consigo perceber. E em Portugal é muito ignorado, eu lembro-me, mas eu também gosto disso, porque em Portugal havia muita mentalidade, olha, o quê? Depressão? Ah pá, isso não existe. E eu vim com essa mentalidade para cá, mas eles quase te obrigam a tu teres, não, tu tens isto, tu tens aquilo. Aliás, eu quando cá vim era diagnosticado com tudo e mais alguma coisa, eu é que nunca acreditei, mas pronto, E acho que contrariaste é isso, que se calhar, de certa forma, sim, também não sim, estava e foi bem. uma ferramenta que me ajudou. É assim, Claro. não quer dizer que não tenho, deixe de ter, mas continuei a fazer a minha vida, não deixei esse tipo de situações definir o meu percurso. Pronto. Ok, ótimo, ok. Muito bom, João. Obrigada também por tu nos falares disto, que eu lembrei-me de uma conversa Yeah, que yeah, nós yeah. tínhamos tido. Então, e relativamente a viveres aí, tu vês-te a viver no UK a longo prazo ou há planos para regressares a Portugal um dia? Eu gostava de voltar a Portugal, mas hoje em dia sinto que poderia viver em qualquer outro sítio. Eu acho que Portugal vai ser sempre a minha casa e, e é difícil não estar perto da família. Aliás, eu chego agora a um ponto em quase que só vou uma vez por ano a casa e é difícil quando volto e a malta está toda um ano mais velha. E entretanto também perdi o meu avô quando cá estava. Lembro-me de estar ao telemóvel com ele e pronto, dizer: Olha, estou quase a chegar. E passado 2 semanas ele faleceu, tive de ir mais cedo. Foi difícil e há sempre esse que estamos a perder um pouco o crescimento da nossa família, então isso nunca fica fácil. E eu acho que há sempre aquela coisa, pá, quer estar lá, quer estar a crescer com eles. Sabes? Mas eu acho que depois de viver fora e já ter viajado a alguns países, há tanto para explorar, há tanto para viver, e eu acho que Portugal não vai a lado nenhum. Então estou assim um bocadinho indecidido. Acredito que o facto de ter construído um negócio aqui e ter expandido também o meu coaching para Portugal está-me a permitir abrir essa porta e estar a tornar isso uma realidade se calhar mais próxima. Mas uma coisa é certa, eu não estou a entrar na idade de se calhar ter o filho, já estou com a minha namorada há alguns anos, então ao pensar nisto não gostava de ter um filho aqui. Se fosse a situação de nós estarmos à espera de um bebê, eu acho que mudava para Portugal. Ok. Gostava que o meu filho Primeiro tiveste a experienciasse criar família. o sol, a praia, perto da família, dos avós, sim, Ok. não ficaria aqui. Yeah. Ok, ok, João. É bom saber o que é que te faria ficar, mas também o que é que te faz Sim, regressar a Portugal. Portanto, acho que partilhaste aqui um bocadinho as duas versões. yeah. E tu já nos deixaste bastantes dicas hoje, muitas coisas que gostavas que tivessem dito, que tivesses sabido antes de ir. O que é que tu podes dizer a alguém que neste momento está na dúvida entre ficar em Portugal ou tentar uma experiência lá fora? Hum. Que mensagem é que tu deixas? Obviamente, é assim, qualquer que seja a vossa situação, acho que deviam arriscar. É difícil dizer isto, até porque deixa-me triste, porque eu adoro mesmo ser português e faria tudo pela pátria, no sentido, mas acho que infelizmente neste momento o nosso governo ou os sistemas que nós temos em prática e como as coisas funcionam não abrem portas a pessoas que merecem e acho que nos fazem acreditar que somos pequenos ou que não temos direito ou que não merecemos mais, mas a verdade é que eu acho que toda a gente devia experienciar pelo menos uns meses fora ou se realmente acreditam e têm são corajosos o suficiente, porque é preciso coragem, é preciso frieza para deixar o nosso país, deixar o nosso conforto, mas acredito que a longo prazo compensa. Aliás, eu sou muito agradecido por Inglaterra porque as experiências que me deu, e eu já visitei países e já fiz coisas e já adquiri coisas que eu nunca pensei que nunca poderia chegar. Realmente, tipo, até o facto de agora estar a pensar que posso ir para Portugal e estar bem em Portugal é uma ideia tipo, uau, nunca pensei que estaria bem em Portugal, ou pelo menos neste patamar. E hoje em dia
posso, porque o facto de ter arriscado e vir para um país onde valorizam mais a tua ética de trabalho e os teus skills do que em Portugal valorizavam, não é? No Claro, sim, exército sim. era só mais um. Aliás, os meus oficiais, os meus militares também não, os meus colegas, alguns não acreditaram em mim, chamaram mentiroso e não vais ser isso, nada. Tu, está bem, falar inglês. Pá, e hoje cá estamos. Por isso, acho que se vocês acham que merecem mais, arrisquem, porque vale mesmo a pena. Seja UK, seja outro país, claro que tem de ser um país onde vocês, pronto, consigam se mexer bem, estejam confortáveis, mas, por exemplo, daqui, eu acho que neste momento sinto-me confortável, ou estou numa posição que eu poderia arriscar e ir para qualquer lado, neste Ok. momento. Muito Pronto. bom, João. Já tens uma grande bagagem. Obrigada por Yeah. esta mensagem. Acho que toda a gente Obrigado. fica grata. E através do que tu partilhaste, dá claramente para perceber que mereces todo o sucesso que tens e que ainda vais ter muito mais, com certeza. Portanto, Obrigado. foi muito corajoso da tua parte. Tu também queres vir aqui falar connosco e por isso Não. é que foi bastante Queria só importante para partilhar, acho que nós. achava que a minha história é um bocado. Não, Muito é assim, interessante, sim. sim, a gente estruturou aqui a conversa, coisa que lá cá há um tempo, mas esta é a minha história, é a minha verdade, e depois, se quiserem saber um pouco mais, também tem o meu Instagram cá de ser identificado e tem o meu negócio, que é o The Portuguese Coach. Aliás, eu chamo de Portuguese Coach porque o meu objetivo aqui, cá fora, era representar os portugueses e provar que um português consegue ser um dos melhores coaches que há em volta. Por isso estou cá fora, mas estou sempre a representar o meu país e acho que é um orgulho que nós cá fora temos. Nós estamos sempre, por isso é que nós cá fora somos conhecidos como, da forma como somos, como bons trabalhadores, e isso acho que é importante a malta a perceber que nós imigrantes, grande parte de Portugal ser o que é na Europa é devido ao trabalho que nós fazemos cá e à forma como nós representamos Portugal. Por isso acho que os imigrantes têm um grande valor. Mas acredito que, pronto, é isso. Aqui umas ideias, mas é isso. Oh, João, muito obrigada. Nós temos mesmo que terminar, já passámos Não, o tempo. tranquilo. Mas temos uma última pergunta. Se, em primeiro lugar, isto é uma em duas, pronto. Como é que tu descreverias a tua experiência da imigração em 3 palavras, João? Como é que. Isto é difícil. Pois, eu agora gostava de saber o que é que os outros responderam. Quer dizer, o meu processo, tipo esta, Sim, a tua em jornada, 3 sim, palavras, sim. desafiadora, uh, aí, nem sei. Agora ficaste. Agora é Não, eu pensar. estou assim a pensar em adjetivos e assim, pá, olha, porque depois lá está, Mas também podes dizer de a minha outra forma. cabeça wordy, não é? Pá, é difícil escrever numa palavra só, Eu mas diria acho que enriquecedora, mas foi isto sim, foi o que eu vi. sim. Oh, yeah, Eu sim, é ouvi. pá, yeah, super enriquecedora, yeah. Epá, eu acho, não, nem sei, não Mas é sei, isto, mas é um mas resumo, está-me a é isto, deixar João, sim. emocionado porque eu costumo dizer na brincadeira à minha namorada, what a life, estás a perceber? Porque nós passamos tantas dificuldades e às vezes acho que a volta que tu precisas dar à tua vida está mesmo no próximo passo que tu vais dar e na ação que tu tens medo de arriscar e no passo que tu tens medo de dar, o sucesso está do outro lado. E acho que é só essa mensagem que eu quero deixar aqui à malta. Não tenham medo de arriscar. O medo é realmente, epá, as coisas acabam sempre por resultar a quem arrisca, porque tu não tens outra hipótese. Então, nós somos sobreviventes em Portugal. Isso é quase. Epá, e é uma das ferramentas de sobrevivência, tipo, saber sobreviver. Quando quem vens cá para fora, consegues quase trocar isso por viver e começas, uau. Trilhar o teu próprio caminho, não é? Yeah. Ok. Acho que também o processo tem sido inspirador, quase provar a mim mesmo do que é possível, e tem sido esse processo tem sido contínuo. E bonito. Yeah. Então, Obrigada. João, última pergunta agora sim. Qual é Sim, que é o sim. teu maior sonho? Eu quero ser o melhor coach do mundo.
Ok. Aliás, Resposta eu não sou rápida. assim, não, eu não sou, porque eu já, está sempre na minha cabeça, mas não quero, mas quer ser o melhor coach de Portugal, quer ser o melhor personal trainer de Portugal. Não o mais conhecido, mas a pessoa que impactou mais vidas. Eu não sei, o melhor não é comparado ao dinheiro, ou comparado ao quão famoso eu sou, mas a quantas vidas eu consegui impactar. Se eu andar pelas ruas de Portugal e olha, aquela é a pessoa que transformou estas vidas, epá, yeah. Já ficas Porque muito contente. epá, yeah. E eu, aliás, posso não ter transformado a vida de todos os portugueses, mas os que eu já impactei, eu sei que foi de uma forma positiva, epá, e é a cena que me faz continuar. Nunca achei que tivesse esse poder, mas acho que todos nós temos esse poder de impactar de uma forma positiva e trazer luz à vida de outras pessoas. Então, eu acho que encontrei um propósito nesse sentido, que é pá, é melhorar o máximo de vidas possíveis e inspirar pessoas através da minha luta, porque não sei, acho que Deus me deu esta garra, deu-me esta força de vontade, deu-me esta capacidade de aguentar desafios e conquistar fases menos boas, não é? Dificuldades, então eu quero partilhar isso e quero partilhar e inspirar pessoas através do fitness, Muito bom. através do meu estilo de vida, da minha mensagem. Então é isso, quer ser o melhor coach português. Ok, João. Fica aqui a mensagem. João, nós temos que terminar. Foi um Ok, gosto ok. ter-te Obrigada. connosco. Também já tenho de ir para a cama, que isto nas horas inglesas já está Já está bem mais que fora. na hora, não é verdade? Yeah. Então, olha, eu queria agradecer a toda a gente que esteve aqui connosco. Eu vi convites para Obrigadíssimo, fazer malta. comentários. O João provavelmente também vai agradecer-vos. João, tu já sabes, mas só para referir aqui, nós vamos fazer-te a oferta do Balcão Mais, ok? Que é o programa do Balcão do Imigrante que te dá acesso a descontos, atendimento exclusivo, eventos, informação exclusiva e muitas outras vantagens. Depois também te faço chegar para tu possas fazer a tua inscrição. Tens esta oferta vitalícia, tudo bem, para teres acesso a qualquer assunto que tu possas precisar aí ou mesmo em Portugal. Nós trabalhamos nos dois sentidos. Obrigada mais uma vez por partilhares a tua Não, foi história muito bom. connosco. E olha, fiquem atentos para o próximo episódio, nós depois iremos Yeah. começar aqui, mas Olha, agradeço. se quiserem um dia falar com o meu irmão gêmeo, tenho um irmão gêmeo e ele vive na Está na Suíça. Suíça. Está quase há 3 anos lá, por isso Ok. acho que a experiência dele foi completamente diferente e é super interessante. Pronto. Ok. Fica a João, fica a sugestão. dica, exatamente, fica a sugestão. Vá. Nós estamos sempre a precisar de pessoas Yeah. para participar no direto, mas de qualquer das formas agradeço-te imenso e a tua Obrigadíssimo. partilha, João. E a gente fala em breve. Claro que sim. Obrigadíssimo, até à Claro que próxima e sim. obrigado a quem assistiu. Muito obrigada a todos. Uma Até à boa próxima. noite. Tchau, Obrigada, tchau. João.